Vamos retornar às classes. Peço que os irmãos se assentem. E vamos dar início. Vamos fazer o nosso momento missionário e vamos todos juntos recitar o nosso tema e a nossa divisa. O nosso tema, todos juntos? Novamente, bem forte. E a nossa divisa que se encontra em Mateus 28, 19 e 20. Amém? Bom, agora os irmãos vão ter a oportunidade de depositar seus dízimos e suas ofertas. E lembrando também da nossa campanha de missões, que os irmãos possam estar dando prioridade à nossa campanha de missões, ofertando com amor e para a obra do Senhor. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar.
o mundo creia e de pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Amém. E essa semana foi uma semana recheada de aniversariantes. Tivemos a irmã Pamela e a irmã Paula. Tivemos o Careca, o Ravi, Maria da Graça, irmão Cristiano, irmã Tica e eu e Paulo Silva. Se algum desses aniversariantes tiverem presentes, que peço que venham aqui à frente para a gente estar cantando parabéns e orando. O irmão Ravi, a irmã Pamela, Paula, a irmã Tica. Irmã Cristiana. Vamos lá, irmão, cantar parabéns. Parabéns. Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns pra você, parabéns pra você. Parabéns pelo seu aniversário. Que nessa data tão festiva, de muitas alegrias, que Deus te dê muita saúde e muitos anos de vida. Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pelo seu aniversário. Amém. Eu peço ao irmão Chaguinha que esteja orando por essas vidas e pelos dízimos e ofertas depositados. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, por estarmos aqui, ó Deus, na tua casa, para aprendermos mais de ti e para glorificar o teu santo nome. E nesse momento especial, colocamos, ó Deus, no teu altar, a vida de todos os irmãos, ó Deus, aqui que estão completando o ano, o irmão Paulinho, o Ravi, a Pamela, Paola, Estefânia e a irmã Tica, Deus. Te rogo que o Senhor acrescente a esses irmãos, ó Deus, muitos anos de vida, ó Pai, na tua presença, com saúde, renovando todos os dias a fé de todos eles, ó Pai, para que possam servir com alegria ao Senhor, Pai. Abençoa também os dízimos e ofertas aqui recolhidos, que o Senhor, Deus, receba em cheiro suave e que sirva, ó Deus, para o crescimento e para a expansão do teu reino, Pai. Abençoa a todos nós, abençoa o decorrer deste culto e que o Senhor Deus prepare os nossos corações para a tua mensagem que será ministrada logo mais. Pois é em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. O grupo de louvor tem a participação e logo após a palavra está com o pastor.
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Amém. Bom dia, meus irmãos, que a graça, a paz e as misericórdias do nosso Deus estejam com cada um dos irmãos e dos amigos que nos reunimos aqui nesta manhã para adorarmos a Deus, para aprendermos mais da sua palavra. Meus parabéns mais uma vez a todos os irmãos que aniversariaram ao longo desta semana. Que Deus acrescente a cada um dos irmãos muitos anos de vida, com paz, com saúde, e vamos cada dia da nossa vida viver de tal maneira que o Senhor seja glorificado por nós. Amém, irmãos? Nós estamos no livro das Crônicas. Hoje pela manhã nós teremos o culto administrativo, como anunciado, deveria ter sido na quarta-feira,
mas nós identificamos que já havia uma programação agendada para a quarta-feira passada, que era um culto de ação de graça pela conclusão do curso de Engenharia Civil da Universidade Unopar, aqui em Picos, entre os formandos o irmão Rafael Nobre, e até tem uns cartazes dessa turma espalhada por aí. Estava passando aqui em Picos e um cartaz, um outdoor bem grande com a foto da turma. Eles estavam aqui na quarta-feira, cultuando ao Senhor, agradecendo a Deus, podendo receber a palavra. Nós falamos sobre o primeiro projeto de engenharia civil da história da humanidade. Quem veio, ouviu. Quem não veio... Uma outra coisa, irmãos, culto de formatura é culto para a igreja participar. Muitos irmãos que, quando é culto de formatura, não vêm. Eu estava aqui constrangido, só tinha uma meia dúzia de gato pingado, né? Aqui na igreja, a igreja vazia, a gente recebendo uma turma. E cadê a igreja? A igreja é só esse povo aí mesmo. Então é, de certa maneira, um impacto que não é muito bom, não é muito agradável. Como é que a pessoa vai na sua casa e você não está presente para recepcionar? Ou você não é da igreja? Então, pelo menos, ter essa atitude de consideração para com os visitantes. A pessoa vem visitar e eu não vou. Aí o bom é irmão que vem para a igreja e quando descobre que é culto de formatura, vai-se embora. Não é culto de formatura, não sei se ele está devendo a alguma universidade, não sei que trauma é esse. Não é porque eu não estou vestido, não estou arrumado. Rapaz, se você vem arrumado, que não desagrada a Deus, você vai se preocupar com turma? Eu tenho que me preocupar com a roupa que eu venho para o culto, é com a opinião de Deus. Se aquela roupa que eu venho para a igreja, eu estou em paz com Deus, aí eu chego lá, vejo um monte de gente, não estou. Se você não está adequado para Deus, você está adequado para os homens? Eu pelejo para não brigar com a igreja, mas tem coisa que é um pecado, é um absurdo. Um crente deixar de participar de um culto porque acha que não está arrumado o suficiente. Então, culto de formatura, próxima vez que acontecer um culto de formatura, algum irmão já disse até para eu enganar a igreja. Não, pastor, não diga não. Não diga que é culto não, deixa o povo chegar, quando chegar... Eu disse, agora eu vi mesmo. Irmãos, crente deve ter compromisso com a igreja, de congregar, de cultuar, de adorar. Um culto de formatura é só um motivo que é colocado juntamente com todos os outros motivos que estão ali para prestarmos aquele culto. Na quarta-feira, havia um grupo agradecendo a Deus pela conclusão do seu curso, e outra pessoa agradecendo pelo livramento, e outra pessoa agradecendo pela cura, e outra pessoa agradecendo pela vida, e outra pessoa só com o desejo de aprender um pouco mais da palavra, e outra pessoa para se alimentar espiritualmente, e outra que veio para adorar, para cantar, para louvar, outro que veio porque sabe que o lugar dela está congregando ali naquele dia com os irmãos. Agora, não façam mais isso não. Tem culto, venha para o culto. Congregue. Não fique em casa, ocioso, sabendo que tem um compromisso com Deus. E na hora de se arrumar, venha arrumado de tal maneira que você esteja agradando a Deus. Não sei que dia Deus se preocupou com a marca da sua roupa, mas faça tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? 1 Crônicas, capítulo 27. Nesta manhã nós vamos ouvir a leitura de todo o capítulo 27. São 34 versículos.
Então eu peço aos irmãos que se coloquem em pé. E para não ficar aquele negócio um pouco maçante, nós vamos fazer essa leitura alternada. A igreja lendo os versículos pares e eu vou ler os versículos ímpares. 1 Crônicas 27, de 1 a 34. Se tiver como projetar para todo mundo ler a mesma tradução, tá certo? São estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares, e de centenas com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês, durante o ano, cada turno de 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. O terceiro capitão do exército e o designado para o terceiro mês era Benaia, chefe, filho do sacerdote Joiada. Também em seu turno havia 24.000. Para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho. Também em seu turno havia 24.000. O sexto para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o tecoíta. Também em seu turno havia 24.000. Qual é o versículo agora? O sexto para o sexto mês, não, é o 9 agora? O oitavo para o oitavo mês, Sibecai, o Zaradita dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O décimo para o décimo mês, Maharai, o Neofatita dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O duodécimo para o duodécimo mês, Eldai, o Netofatita de Otiniel. Também em seu turno havia 24.000. Sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os aronitas, Zadok. (19), não é isso? Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner.
Davi não contou os que eram de 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria a Israel como as estrelas do céu. Asmavete, filho de Adiel, estava sobre os tesouros do rei, sobre o que este possuía, nos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos, Jonatas, filho de Uzias. Sobre as vinhas, Simei, o Ramatita, porém sobre os que das vides entravam para as adegas, Zabde, o Sifimita. Sobre os gados que passeavam em Saron, Sitrai, o Saronita, porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adilai. Sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agareno. Todos estes eram administradores das fazendas do rei Davi. A Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o argita, amigo do rei. Aitofel amém? Podeis assentar. Lendo e pensando, de vez em quando desgarra aqui da numeração do versículo. Mas, meus amados irmãos, este capítulo 27 do livro de 1 Crônicas, na verdade é um resumo de todos os outros 5 capítulos que nós lemos anteriormente. Ele faz um resumo de toda aquela equipe formada para ministrar os serviços dentro do povo de Israel. Davi, como rei de Israel, estabeleceu-se assim pela ordem de Deus e ele organizou o reino de tal maneira em que havia muitas tarefas a serem exercidas. O texto do versículo 1 diz: estes eram os filhos de Israel, segundo o seu número, incluindo os chefes das famílias, os capitães de milhares, os capitães de centenas, com os seus oficiais, e todos que serviam o rei em todos os seus negócios. Também nos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano, cada turno de 24.000. E aí ele dá essa descrição desta grande equipe ministerial que atendia ao serviço dentro do povo de Deus. O povo de Deus estava ali estabelecido e todos tinham a sua tarefa, cada um tinha a sua missão. O que o capítulo 27 nos apresenta é um resumo de toda a equipe de trabalho da época em que Davi era rei. Entendido até aqui, irmãos? É um documento que registra todos os funcionários do rei, todos os obreiros do reino. Aqui, aos líderes dos exércitos
que eram responsáveis pela guarda de Israel a cada mês, os turnos, cada turno fechando um mês inteiro. E observe aqui os 12 turnos, ou seja, o ano inteiro o povo de Deus estava alerta, atento, pronto para a batalha, para trabalhar, para agir de acordo com a sua função. Esses turnos tinham os seus líderes, grandes homens de Deus, capacitados por Deus. Inclusive os 3 primeiros que aqui aparecem fazem parte dos 3 principais dos 30 soldados de elite de Davi, que havia sido já apresentado no passado. Jazobeão, Benaia, homens de grande valor, e assim cada um dos turnos tem um grande comandante liderando um grupo de 24 mil soldados mês a mês. Saindo desta parte militar, o serviço continua com os líderes das tribos. Cada tribo, cada uma das 12, precisava ter a sua liderança, um tipo de governador daquela comunidade tribal que estava ali para orientar, para liderar, para levar as causas importantes ao rei, para ser uma referência de ordem, de respeito, de regra. E esses chefes de tribo, esses líderes de família estão aqui dos versículos 16 a 24. Além dos soldados, dos líderes das tribos, havia a necessidade dos cabeças pensantes, dos gerentes, dos administradores. Até semana passada, se eu não me engano, nós falamos sobre isso. E esses administradores que estavam encarregados de coordenar todo o patrimônio, as fazendas do rei, esses trabalhavam. E observe como era muito trabalho para administradores. Um cuida do gado, outro cuida dos bodes, outro cuida dos jumentos, até dos jumentos tinha gente para cuidar. Um cuida da lavoura, outro cuida dessa parte. E assim, dos versículos 25 a 31, nós temos os gerentes, os administradores dos bens materiais, de tudo aquilo que o povo havia conquistado, como bênção de Deus, despojos de guerra, heranças adquiridas, frutos da terra, presentes que o povo tinha recebido. Do versículo 32 ao 34, nós temos uma classe de conselheiros de elite, que são aqueles que diretamente conversavam com o rei. O rei não tomava decisões sozinho, ele orava e tinha pessoas de sua confiança, homens capazes, homens sábios, diz o versículo 33, que ele usava para lhe aconselhar. E estes sábios conselheiros, muitas e muitas vezes, foram instrumentos de Deus para orientá-lo a respeito do que era certo, do que era bom. E nós já até falamos aqui sobre a importância de nós sabermos escolher os nossos conselheiros. Porque se você toma conselho errado, você vai sofrer terrivelmente estas consequências. Resumindo, o capítulo 27 é um aparato de toda a equipe ministerial da época do rei Davi, de todos os trabalhadores, de todos aqueles que tiveram o privilégio de ter um emprego na época de Davi, de ter uma função, pessoas que não foram chamadas para viver à toa, pessoas que foram chamadas, colocadas por Deus, capacitadas por Deus para exercer uma função para a glória de Deus e que beneficiava todo o povo. Meus irmãos, prestem atenção, essa é uma imagem da igreja. A igreja não é um grupo de pessoas desocupadas. Não é um grupo de pessoas à toa, de espectadores, de assistentes. Nós somos um grupo de trabalhadores que estamos a serviço do grande, maravilhoso e eterno Rei Jesus. Nós somos os trabalhadores de Deus. A igreja é o reino de Deus aqui na terra. Nós somos os trabalhadores. Como trabalhadores, há muitas coisas que, olhando para este capítulo 27, nós precisamos adotar para nosso estilo de vida.
Entender que, como parte do povo de Deus, eu tenho uma função, eu tenho uma obrigação, eu tenho um trabalho determinado não por mim. Não é eu que escolho. Nenhum destes que aqui são mencionados, nenhum líder, nenhum anônimo, nenhum administrador, nenhum líder de tribo, nenhum conselheiro se autonomeou nesta função. Cada um desses, todos foram nomeados pelo rei. Correto? Não era a pessoa que tomava a pulso para si. Ela era escolhida. Assim como todos nós que estamos aqui. Jesus disse, não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós, e vos designei, vos enviei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Como aqui no exército de Davi, hoje, na igreja de Deus, nós precisamos entender que nós somos obreiros, com funções diferentes, obviamente. Uns são líderes, outros administram, outros aconselham, outros estão lá na lavoura, outros cuidando dos burros, outro cuidando do gado. E uma coisa maravilhosa é que dentro do reino de Deus não existe função que não seja importante. Toda função é importante. Da mais destacada àquela mais humilde. Uma coisa que nos chama a atenção na primeira parte da leitura deste capítulo é como o texto cita o número do capitão do turno, do chefe do turno, e menciona que aquele capitão tinha sobre seu comando 24 mil, mês a mês. Nós não sabemos o nome dos 24 mil. Mas a pergunta que eu faço é, Deus sabe? Deus sabe? Deus conhece cada um. Teve uma hora que eu descolei do versículo aqui, que eu perguntei qual era o versículo, porque eu fui fazer uma conta. 24 mil vezes 12. 288. 288 mil que estavam ali alternando nos turnos. Janeiro a dezembro, cada um trabalhando no seu turno. Deus conhece todos os seus servos e servas. Davi não conhecia, ele não era onisciente. Muitas vezes ele tinha que perguntar quem é fulano, quem é Beltrano. Mas a Bíblia diz que Deus conhece a todos nós profundamente, completamente. E nós estamos nessa equipe, irmãos, trabalhando. Independentemente de qual a função que nós estejamos exercendo, o importante para nós é sabermos que nós estamos servindo ao Rei Jesus, a este Rei dos Reis, ao Rei eterno, no melhor reino que existe sobre toda a história humana, que é este reino celestial, o reino que não tem fim. Todos os outros reis vão cair. Todos os outros reinos vão passar, mas o reino de Deus somente cresce, somente se expande até ser completamente estabelecido e reinará eternamente o Senhor Jesus e aqueles que o servem hoje, diz a Bíblia, lá no livro de Apocalipse, que reinarão com ele eternamente. Louvado seja Deus! Mas quem não participa do trabalho não pode participar da recompensa. Por isso, trabalhe para o Senhor. Se sinta profundamente satisfeito de estar incluído entre os trabalhadores de Deus, entre os servos de Deus. Ainda que seu nome não esteja em destaque, mesmo que ele esteja lá no anonimato dos números. É tanto, é 24 mil. Mas Deus conhece cada um dos seus obreiros. E observe outra coisa que destaca aqui, é que todos que estavam aqui foram escolhidos por Deus e foram também capacitados por Deus.
Alguns personagens são só mencionados, mas outros, a Bíblia se dá o trabalho de explicar um pouco, de contar algo sobre a sua competência. Por exemplo, Benaia. Lá no versículo 6, diz que ele foi o líder do terceiro turno do mês de março. Não é isso? No nosso calendário. Deste mês seria, hoje é março ainda, não é isso? Então, Benaia estaria liderando este turno. E o texto diz que Benaia era homem poderoso. Versículos 5 e 6, na verdade. Terceiro capitão, Benaia, está aqui o nome do pai dele, sacerdote Joiada. Diz que ele era poderoso entre os 30. Poderoso entre os 30. De onde vinha este poder de Benaia? Quem o empoderou sobre o grupo mais seleto dos militares de Davi? Ele era poderoso entre os 30. Uma coisa é ser considerado forte entre 24 mil. Outra coisa é ser considerado forte, imagine que é uma peneira. Tem coisa que 24 mil fazem, vamos fazer um teste aqui. Quantos conseguem fazer isso? Aí já cai o turno, já cai o número. Aí vai caindo, caindo, caindo. Fica 30 que é a nata. É os 30 melhores. Como se fosse uma eliminação, não tem? E vai peneirando, a prova vai ficando mais séria, o trabalho mais intenso, e aí chega nos 30 melhores soldados que Davi tem em todo o exército. Dos 30, tem um que é poderoso entre os 30. É como se fosse o chefe dos 30. O nome do sujeito é Benaia. Quem capacitou esse sujeito? Deus é quem escolhe e Deus é quem capacita. Deus é quem capacita. Então todo o trabalho de Deus, todo o trabalhador de Deus, todo obreiro e obreira do Senhor, recebe do próprio Senhor este poder para servi-lo, naquilo que o Senhor nos chamar para fazer. Sobre a obra de Deus, nós podemos destacar como os trabalhos são diversos. Como os trabalhos, como o ministério é amplo. Como tem lugar, meus amados irmãos, para as pessoas que querem servir ao Senhor. Uma pessoa diz, pastor, mas eu não posso ser dos primeiros dos 30. Eu não tenho, mas eu posso servir nisso ou naquilo. O fato é que existe um lugar na obra adequadamente, especialmente preparada por Deus para você. Todo servo de Deus precisa estar incluído nesta relação de obreiros. E sobre os obreiros, a preocupação que você e eu devemos ter não é com o que nós estamos fazendo, se eu queria fazer aquilo. O apóstolo Paulo parece que enfrentou esse problema com a igreja de Corinto, aonde alguns irmãos almejavam mais algumas funções do que outras. Numa igreja dominada pela vaidade, o que se leva em conta não é o chamado, a vocação de Deus, mas o status, a posição, aonde pessoas acham que devem ocupar tal função por projeção, para aparecer. E Paulo viu isso na igreja de Corinto, a vaidade, cada um querendo ser melhor do que o outro. Ele diz, olha meus irmãos, não é todo mundo pé, nem todo mundo mão. Já imaginou se fosse todo mundo fazendo a mesma coisa, com a mesma função, com a mesma capacidade, com a mesma competência, aonde estaria o restante do corpo? E ele vai dizer mais, e no corpo, até aquele membro que parece menos honroso, é importante. Até aquele membro menor é de grande valor. Quer ver o valor de cada parte do seu corpo? Machuque qualquer uma delas. E você vai ver como ela é importante. O dedo mínimo, se você quebrar ele, infecciona o corpo inteiro.
Quando nós olhamos para o texto, a única preocupação, a principal preocupação que nós, como servos de Deus, devemos ter, está lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. O que se exige dos servos de Deus é que eles sejam encontrados fiéis. Amém, irmãos? Aquilo que Deus lhe chamou para fazer, faça com o poder de Deus, com a capacidade dada por Deus. Faça para a glória de Deus. É interessante que os homens que cuidavam dos bens do rei tinham absoluta consciência que eles não eram proprietários dos bens. Que embora eles administrassem, aqueles pertences eram de Davi e não deles. Os mordomos do rei não são donos das riquezas sobre as quais eles estão incumbidos. Quem cuidava aqui, meus amados irmãos, dos tesouros do rei, sabia de quem era o tesouro. O tesouro era de quem? De quem era o tesouro? Do rei. O cara é quem está cuidando. O cara é quem administra. É quem negocia, mas não é dele. Quem cuidava dos campos, das lavouras, quem cuidava do gado, dos olivais e dos sicômoros, das campinas, do gado, dos vales, dos camelos. Imaginou quanta coisa boa? Eles sabiam que estavam trabalhando para o rei. Nós precisamos saber, meus irmãos, que nós somos servos. E aquilo que nós administramos não é nosso, é do rei. Do nosso rei Jesus. Nós precisamos assumir a nossa posição na obra de Deus. Trabalhar confiados na capacitação que Deus nos dá e trabalharmos para a glória de Deus, porque tudo é dele. E tudo que fazemos deve ser para ele. E a exigência que Deus faz para o seu servo não é se a sua missão é mais destacada do que a de seu irmão. Não é qual a função, mas é se você foi encontrado fiel. Deus lhe colocou sobre uma coisa. Deus confiou a você um trabalho, um ministério, uma missão. A única coisa que Deus vai exigir é que você seja fiel. Você não pode escolher o trabalho. Não pode escolher a posição. Mas é sua responsabilidade ser fiel àquilo que Deus lhe confiou. E no final das contas, Deus vai julgar não a posição. Não importa se você foi um grande capitão de milhares, ou se você foi um dos anônimos entre os números. O que Deus vai julgar individualmente é a fidelidade dos seus obreiros. Imagine, nesses 12 turnos, um turno que falhasse, um turno em que o capitão relaxasse no seu trabalho, que um soldado não cumprisse a sua missão. Veja o prejuízo que traria naquele turno, a desonra para aquele turno. Nós estamos no nosso turno, irmãos. Sabe quando começou o nosso turno? O seu e o meu? A divergência. Há uns que vão dizer que quando você nasceu. Eu digo que o nosso turno começou quando nós nos convertemos. Foi a partir daquele momento que eu me tornei servo de Deus. Foi naquele dia que você aceitou Jesus que você se tornou serva e servo do Senhor. Amém, irmãos? Então você bateu o ponto,
começou o turno no dia da sua conversão. Que dia vai terminar seu turno? Que dia vai terminar seu turno? Hã? Quando você morrer. Quando você bater a biela. O apóstolo Paulo, próximo da morte, diz: encerrei meu turno. Terminei minha carreira. Enquanto nós estivermos vivos, nós estamos no nosso turno de trabalho. Quando terminar nossa vida aqui na terra, quando o fio de prata se romper, quando Deus nos chamar para a sua presença, é como aquela campainha tocou lá na empresa do funcionário. Terminou o expediente, agora eu vou para minha casa descansar. Amém, irmãos? Mas enquanto estivermos aqui, nós estamos trabalhando. Não sei qual o seu trabalho, qual o ministério que Deus lhe deu, qual o trabalho que o Senhor confiou a você, mas se você pertence ao povo de Deus, Deus tem um exército, Deus tem uma seara. Deus não tem pessoas desocupadas, às quais Ele não delegou alguma função, a quem Ele não dotou de alguma capacidade, e a quem Ele não cobrará, não julgará, avaliará no final do turno. Todos nós temos um trabalho para fazer. Deus que nos deu. Ele nos dá capacidade para fazer o que Ele nos mandou fazer. E um dia nós vamos ser cobrados. Vamos acertar as contas. Lembra da parábola dos trabalhadores? Vai chegar o nosso dia de dizer: Senhor, está aqui o denário que o Senhor me deu, e aqui outros tantos que eu negociei. Se você for daquele que disse: olha, Senhor, enterrei o talento, está aqui, nem trabalhei, mas também não atrapalhei. Está aqui, Senhor. Do jeito que o Senhor me deu, não fiz nada. Aquele crente que está só ali, não trabalha, mas se alegra em dizer que também não dá trabalho. Estou aqui. O que é que aconteceu com esse obreiro, irmão? Lembram? Com esse que enterrou o talento. E quem perdeu o talento? E quem jogou o talento para o mundo? Quem usou o talento para Satanás? Quem gastou o seu talento recebido naquilo que era a obra do inimigo? Não tem muita coisa séria. Se preocupe. Preocupemo-nos com aquilo que a palavra de Deus diz que é exigido dos trabalhadores de Deus. Sejamos fiéis. Vamos trabalhar com alegria, trabalhar com fervor, trabalhar de todo o coração. Estava conversando com a irmã hoje, não tem coisa melhor do que trabalhar para Jesus. Essa obra é santa. Vamos nos envolver, participar. Seu nome e o meu nome estão numa lista, lá no céu, dos obreiros de Deus. Que você seja achado fiel para a glória de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Dita esta palavra, nós vamos orar e iniciar aqui o culto administrativo nesta manhã. Como foi anunciado, nós teremos hoje pela manhã esse momento deliberativo. Vai ser breve, eu peço que o irmão permaneça aí como está. É um momento restrito aos membros, e você que ainda não é membro, fique à vontade. Não tem nenhum segredo na igreja do Senhor Jesus. Pode mandar, pode encerrar a